ao mesmo tempo um assunto muito profundo, complexo, né, da gente falar, mas que é importante, como igreja, a gente estar aqui estudando, comentando, quebrando esse tabu. Eu entendo que a igreja ela não tem um papel só espiritual no mundo, mas ela também tem um papel social. Nós somos refrigério, né, na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas chegam até a igreja buscando esse Deus de amor, e nós somos esses instrumentos, né, de amor do nosso Pai. Nós somos a expressão do amor dele. Então, a gente precisa saber, não só sobre questões espirituais, mas sobre todas as questões da vida, emocionais, psicológicas, físicas, materiais. A gente deve procurar conhecimento sobre todas as coisas, né? É o que a Bíblia vai nos dizer. E aí, para a gente começar o Setembro Amarelo, a gente já falou bastante coisa aqui, o pastor já pregou sobre ansiedade também. Muita gente já sabe, porque isso tem sido falado bastante. E aí eu queria pedir para vocês, para que não seja uma palestra onde eu fique aqui falando. Eu queria muito que vocês participassem com dúvidas, com perguntas, porque se a gente for deixar para o final, eu acho que vai demorar muito. Então, participem. Se vocês tiverem alguém passando por essa situação, ou se vocês estiverem e quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Vocês não vão me interromper, vocês vão me ajudar. Então, aqui a gente vai fazer isso junto, tá? É um conhecimento muito, muito horizontal, tá bom? Não é vertical, é horizontal. Então, está todo mundo apto a falar. Então, a gente vai... o Setembro Amarelo ele foi escolhido, né, como prevenção do suicídio, como valorização da vida. E tem uma história do porquê o Setembro Amarelo. Vocês sabem? Conhecem essa história? Não, né? A gente só vai perpetuando. É Setembro Amarelo. Mas hoje a gente vai descobrir por que é essa cor, por que é em setembro. Enfim, tudo deu origem, tudo se iniciou lá em 1994, ou seja, tem pouquíssimo tempo que isso se originou, e começou lá nos Estados Unidos com a história de um menino, um americano. E ele tinha 17 anos e o nome dele era Mike M. E ele tinha um Mustang amarelo. Cadê a Ellen? A Ellen, que gosta de carro, né? Ela ia gostar dessa história. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e era um jovem, né, um adolescente aí de 17 anos. E ele era um menino e ele era reconhecido por isso, porque ele era muito carinhoso. Muito, assim, ele tinha uma habilidade também mecânica, acho que é até por isso que ele escolheu esse carro, né? E a marca dele ficou sendo esse Mustang 68. Por quê? Porque ele mesmo pegou esse carro, restaurou o carro e pintou de amarelo. Então, ficou sendo a marca dele. Ele já era muito conhecido por ser muito amável, muito carinhoso, e aí o Mustang veio para completar essa figura dele, né? Então, ele ficou sendo conhecido por isso. Só que, em 94, dia 8 de setembro de 94, ele foi encontrado sem vida dentro do carro dele, né? Os pais encontraram ele já morto dentro do carro e junto tinha um bilhete de despedida. E os pais dele, por conta disso, né, tomaram uma atitude em memória ao filho, visando conscientizar, prevenir essa questão do suicídio. Prevenir outras pessoas, né? Valorizar a vida de outras pessoas. E aí o pai e a mãe dele criaram as lembranças do Mike. E aí no velório dele, do Mike, 17 anos, né, deve ter sido muito triste, porque toda morte é ruim, mas o do jovem parece que ele foi retirado, né, arrancado da gente, é muito esquisito. Mas eles confeccionaram 500 cartões. Se a gente for pensar, não é muito. 500 cartões. E aí tinham algumas lembranças do Mike, uma fitinha amarela por conta do Mustang, e tinha um bilhete que dizia: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. E aí todos os cartões foram pegos, todos, não sobrou nenhum. Muitas pessoas pegaram esses cartões e aí aconteceu que esses cartões se espalharam pelo país. Não ficou somente onde o Mike morava. Esse cartão foi circulando, e aí saiu nas mídias, e aí começou esse movimento, né, muito importante de prevenção e de valorização da vida. E aí, esse movimento, né, esses cartões que circularam, esse movimento foi tão importante que, em 2003, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, instituiu o dia 10, como a gente já falou aqui, né, o dia 10 de setembro, para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.
E aí o amarelo, né, do Mustang e do Mike, é a cor escolhida para representar essa campanha. Então, vocês já sabem de onde vem Setembro Amarelo. É por conta do Mike e do Mustang 68, que a gente acabou de ouvir agora. Aí, no Brasil, isso foi em 94. No Brasil, o que aconteceu? Eu não sei se vocês vão se lembrar, porque tem pouquíssimo tempo. Foi o meu primeiro ano de formada. Foi em 2015 que essa onda chegou. Vocês lembram? Não tinha Setembro Amarelo, ninguém falava sobre isso, né? Mas, pois é, então, em 2015, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, se juntou com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, e aí deram início a essa campanha e escolheram esse dia 10. Deixa eu botar. Isso. Então, aí a gente vai falar, né, do suicídio, que é um tema complexo. E por que é importante a gente falar, principalmente, ter um mês para falar sobre isso? Claro que é importante a gente estar falando todo dia, em toda oportunidade, mas é bom ter um mês porque foca, né? Daquele intuito, é daquele assunto. E é esse mês onde a gente retira esse véu que cobre o suicídio, porque o suicídio ele é um tabu, a gente tem medo de falar sobre ele, é assustador, é uma das mortes mais assustadoras, a gente fica em choque mesmo, né? Quando a gente sabe que alguém cometeu ali o suicídio, a gente fica, meu Deus, por que será? O que aconteceu? A gente fica muito assim, né? E isso cria muitos tabus. Então, o mês de setembro ele é importante para a gente poder tirar esse véu, esse tabu, esse estigma. E aí, por que a gente está falando da importância de falar? Porque, como é um assunto muito complexo, muito assustador, muito profundo, geralmente, com essas coisas, o que a gente faz? Esconde, né? Porque a gente não tem informação, tem medo, enfim, aí a gente acaba escondendo. E isso não é, de forma nenhuma, o ideal. Por quê? Porque esse assunto ele é real. Ele acontece. Então, como é que a gente vai esconder? Não tem porquê, não tem motivo para esconder. E aí, quando a gente esconde, a gente acaba criando um estigma e nasce desse esconder muitos preconceitos, muitas desinformações que aí atrapalham mais ainda, geram mais preconceitos, mais terror sobre esse tema. E muita gente ainda confunde que o falar sobre o suicídio é fazer apologia. Se eu falar de suicídio, a pessoa vai se ligar que tem o suicídio como saída e vai fazer. E não, gente, não é apologia. É entender que o suicídio ele de fato acontece e que é uma questão social, inclusive de saúde pública, né? Só que, para a gente falar sobre o suicídio, a gente tem que ter responsabilidade. Não é simplesmente falar sobre o suicídio. A gente tem que ter informação e conhecimento. E aí, por isso que eu botei aquele slide ali. Esse tabu ele começou há muito tempo. A gente não vai entrar nessa questão, porque é uma questão histórica muito longa. Mas a vida ela já teve muitos sentidos. A Igreja Católica já participou disso. Teve um momento em que tirar a própria vida era tido como digno, sabe, para algumas pessoas, em algumas culturas. Depois, a alma da pessoa, a vida da pessoa passava a pertencer ao mestre dela, ao patrão dela. Enfim, a gente não vai se ater nesse assunto. Mas sempre foi um tabu, o suicídio. Sempre foi um tema meio esquisito de falar. Só que esse tabu ele ficou mais forte em 1774. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas a gente vai falar sobre ela hoje. Nesse ano de 1774 foi publicado um romance. E aí o livro, né, desse romance ele contava a história de um jovem chamado Werther. E a história dele era a seguinte: ele era rejeitado pela amada dele e aí ele acabava cometendo suicídio. Só que no livro o relato do suicídio mostrava como foi, onde foi, o que ele fez, onde ele fez no corpo, mostrava tudo que ele tinha usado, né, com todos os detalhes. E aí os adolescentes, os jovens daquela época, que a gente sabe, né, que os jovens, os adolescentes, as crianças estão passando por uma construção, e se para a gente que é adulto já é difícil, imagina para eles. Eles começaram a se identificar com a dor daquele personagem, que vamos combinar, acontece o tempo todo quando a gente é jovem e adolescente. A gente sofre ali algumas rejeições, pessoas se afastam da gente, relacionamentos íntimos, amorosos. E aí
esses jovens e adolescentes, eles começaram a imitar exatamente o que o livro mostrava. O suicídio do Werther, eles começaram a fazer por conta dessa identificação com a dor. E aí a gente chama isso, esse efeito Werther, de efeito contágio. Eles entenderam que a solução para a dor deles era a morte, assim como foi daquele jovem que estava no livro. E aí, o que aconteceu? Né? O mundo inteiro, e a gente ainda tem consequências disso, de uma forma melhor hoje, mas a gente ainda tem, as mídias decidiram não relatar mais. Vocês já perceberam isso? Que a mídia não fala mais? Antigamente elas falavam, fulano se suicidou, foi assim e tal. E aí, depois de um tempo, não se falou mais, entraram num acordo, né, para não relatar. E a mídia fez isso por conta do medo de que isso pudesse influenciar. Inclusive, a mídia tem um acordo mesmo de não falar. É como se fosse uma ordem. É um dever da mídia não falar. E aí, a gente precisa tomar... Pode falar, meu amor. Só falar que é por isso que a série Os 13 Porquês, né, em inglês 13 Reasons Why, é muito cancelada, porque conta a história de exatamente como e por que uma adolescente no ensino médio se suicidou. Vocês já viram, gente, essa série? Além de não ter gostado da série como ficção mesmo, assim, roteiro, não achei legal, mas ela também mostra a forma como a menina comete ali o suicídio e ela culpabiliza pessoas. E a gente vai entender hoje que o suicídio não é culpa de ninguém. Nós não somos responsáveis, assim, pela vida da pessoa, né? Então, essa série realmente não foi muito legal, não. Mas, enfim, já que vocês não viram, nem percam o tempo de vocês, que não é legal. Nem pela série e nem pelo teor dela mesmo. E aí, a gente precisa, né, ter cuidado para falar sobre o suicídio, porque, dependendo da forma como esse tema ele é abordado, pode, sim, influenciar outros casos, outras tentativas. E aí, é por isso que a OMS, o que é muito interessante, porque a OMS é uma organização mundial de saúde, ela diz que a gente não deve, em hipótese alguma, ela adverte isso, que a gente não pode compartilhar local, método, foto, vídeo, as cartas, os bilhetes que eles deixam. A gente não pode apresentar culpados, as causas, até porque o quê? O suicídio, ele não tem uma causa só, né? Ele não tem uma explicação super simples. Ele é muito profundo mesmo. E aí, esse medo foi tão grande que a gente acabou deixando de falar, que não é a solução. O medo, ele não vai ser a solução. O conhecimento é. Então, eu não posso sair falando abertamente sem ter um guia, mas eu preciso falar sobre isso porque acontece, é real, só que com informação, né? Então, falar em suicídio não vai gerar suicídio, a não ser que seja de uma forma equivocada. O suicídio, ele abordado a partir de uma perspectiva, né, que demonstre que outras saídas são possíveis, pode ter um efeito protetivo. Quanto mais eu falo de suicídio, mais a pessoa que está tendo aquele mal, aquela situação ruim, ela se identifica e ela consegue observar saídas. Então, do jeito que a gente está falando aqui, está tudo bem falar, tá? Esse efeito protetivo, a gente vai falar ali, vai dar o nome de efeito Papageno. Por quê? Aí é uma outra história. Tem uma ópera, né, de Mozart, vocês devem conhecer, chamada A Flauta Mágica. Já ouviram falar? Então, é uma história muito parecida, só que com um final muito diferente. Ela vai contar a história desse pássaro, né, que ele se apaixona pela Papagena, mas, por conta de alguns problemas, ele acaba ficando longe da namorada, né, da amada dele. E aí ele passa por, grandes momentos de lutas, assim, de tribulação, de dificuldades. E quando ele está quase desistindo, quase tendo ali o suicídio, ele é ajudado por algumas crianças. E aí essas crianças recordam para ele que ele tem outras alternativas, outras saídas, de que ele ainda pode ir lá no sino de prata para chamar com o canto dele a amada dele, que é a Papagena. Então, tá vendo? É a mesma história, com um final diferente, que também causa identificação. Se eu estou num sofrimento, eu posso me identificar ou com o Werther lá, ou com o Papageno. Eu prefiro que a gente fale como o Papageno falou, né? Como essa história de um final real e
não vou dizer feliz, mas real. É um resultado real. Talvez eu não tenha o meu amado, talvez eu não tenha a minha papagena, mas eu tenho saída. Eu não preciso morrer por conta de uma frustração, de algo que deu errado. Tá? Então, a pessoa ela pode se identificar por isso, por conta do sofrimento, da crise, né, e da superação. E aí acaba desenvolvendo essa esperança acerca da própria vida. Aqui a gente não está falando de injeção de ânimo, não, tá? De ações motivacionais. Por isso que eu falei que é real. Não é no estilo de, vai ficar tudo bem, tá? Não é isso, porque a gente não sabe se vai ficar tudo bem. Pode ser que não fique tudo bem. Mas é de histórias reais de pessoas que sofreram, tiveram trajetórias com as quais as pessoas em questão podem se identificar. Então, se eu vivo um problema e eu supero esse problema, eu posso, com a identificação, por conta da identificação, ajudar o meu irmão, ajudar essa outra pessoa. Tá? Então, falar sobre suicídio pode produzir muitos efeitos para quem ouve, e eles podem ser ou danosos ou então protetivos. E aí a gente vai falar sobre o que é o suicídio. O suicídio ele se configura como uma morte intencional. Tem que ser intencional. Eu não posso estar aqui e cair no abismo. Isso não é suicídio. Suicídio é quando eu tenho a intenção de me auto-infligir. Tá? É quando a pessoa tira a própria vida propositalmente. No Brasil, a gente sabe que 14.353 pessoas cometem suicídio por ano, né? O que dá aí cerca de 38 pessoas por dia, se a gente for pensar, é muita, muita coisa. E aí a gente teve um aumento de 8%, e fora os casos que não são divulgados, né, as tentativas também de suicídio, que não acabam com a morte, mas que são tentativas. E o número, olha como é interessante esse dado, e assim, muito, muito ruim, né? Deixa a gente chateado mesmo. É um número superior a óbitos por malária, câncer de mama, homicídio e guerra. Toda vez que fala que tem mais mortes por suicídio do que guerra, eu fico, gente, como assim? Como assim pode ter mais mortes do que guerra? E tem um dado que a gente sabe que 90% dos casos podem ser prevenidos. Se todo mundo tivesse informação, se todo mundo soubesse lidar com o suicídio, sobre o suicídio, 90% poderia ser, né, não acontecer. A gente sabe também que a mulher ela tenta mais vezes o suicídio. Isso, inclusive, a gente vai falar sobre isso sábado, né? Nós temos questões hormonais, então a gente tem mais tendência a transtornos psicológicos, a ausência ali de uma alegria, né? De uma realização. A gente passa por diversas fases na vida que esses hormônios ficam instáveis, então a gente tem essa tendência, e embora a gente tente mais, nós não morremos mais de suicídio. Quem mais morrem são os homens. Eles tentam menos, mas o ato do suicídio chega ao resultado final, né? A gente tem esse dado da OMS, que os homens eles se suicidam de 2 a 3 vezes mais do que as mulheres. E aí, novamente, a gente tem que falar sobre essa questão social, né? Isso claramente, inclusive teve um vídeo, já tem uns meses, de um lutador, acho que é de MMA, falando do amigo dele que se suicidou, e aí ele falou na televisão, peçam ajuda, conversem. Se a gente conversar, pode ser que fique tudo bem. Ele até falou sobre isso. Mas a gente claramente vê que isso é uma construção social, né, de que o homem ele não pode ter sentimentos, ele não pode chorar, ele não pode ter vulnerabilidades, né, limites ali, limitações, na verdade. O homem tem que ser forte o tempo todo, então a carga emocional do homem ela é muito, muito grande. Então, talvez por isso eles falem menos, e talvez por isso eles cometam mais o suicídio, né? Então, para cada suicídio cometido, existem, em média, de 10 a 20 tentativas. Ou seja, em média, tá? Mas antes da pessoa concluir o ato, provavelmente ela tentou de 10 a 20 vezes aí. O suicídio é também a segunda principal causa de morte entre a faixa etária de 15 a 29 anos e só perde para a morte em acidente de carro. É outro dado também alarmante, né? Como que pode, gente? Só o acidente de carro tem mais óbitos do que o suicídio. Então, ele é multifatorial, ele não tem uma causa só, mas ele tem fatores de risco e a gente precisa ficar ligado nisso, né? Ficar atento.
de 15 a 29. É até por conta dessa questão hormonal e da produção também. Nessa idade, a gente está muito produtivo e a gente está lidando muito com a expectativa, com a exigência dos outros. A gente não tem a nossa identidade tão formada, a gente não sabe quem a gente é, então fica muito volúvel, assim, né? É muito influenciável. E aí isso é por conta disso, tá? Escola, tendo que decidir o futuro, isso vai influenciar bastante. Não que nas outras idades não haja, não se cometa, mas é nessa idade que a gente tem maior número. Então, a gente não deve, né, ignorar essa situação, a gente precisa aprender o que fazer, e aí a gente vai falar sobre isso. Como é que a gente pode ajudar aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa, até a gente também, né, que está passando por um momento ruim. Então, a gente não vai. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente não pode de maneira nenhuma ignorar a situação. Que às vezes a gente acha que não, mas a gente às vezes ignora. A gente, ai, não, isso é muito ruim, muito estranho, muito esquisito, e a gente se afasta. Então, a gente não pode ignorar. A gente não pode também tratar o suicídio como algo de outro mundo, porque não é daqui mesmo, é terreno, vai acontecer na Terra, né? Então, a gente tem que olhar para isso como uma morte. É uma morte como qualquer outra. Dá para prevenir? Dá. Outras doenças também dá para prevenir, né? Outras questões também. Então, a gente vai olhar assim, a gente não... Mesmo que aqui dentro esteja... por fora, a gente tem que... tá, entendi. Sabe? Manter a famosa cara de paisagem do psicólogo. Pode falar. Então, difícil falar sobre isso, porque não é um suicídio, porque a pessoa não está se matando, mas é uma forma de não se cuidar e de apressar essa morte. Por que essa pessoa não está se olhando? O que está acontecendo com ela para que ela não se valorize? O que acontece? É uma questão financeira? É uma questão social? É uma questão de medo? A gente precisa entender a origem para poder saber da onde está vindo esse sintoma de não se olhar, de não ver, de não antecipar cuidados, de não prevenir. Mas tem, como a gente está falando aqui, né, é multifatorial, então a gente não tem como bater o martelo. Mas é um olhar que a gente precisa também entender por quê. E se for preciso, né, oferecer ajuda. Você quer que eu vá com você? Quer que eu te leve? Quer que eu entre com você na sala do médico? Porque às vezes pode ser um medo. Pode falar, Júlia. Às vezes, tipo, as pessoas não é que às vezes tem medo de se matar, mas não tem amor à vida. É como se fosse isso que ela falou. Tipo, por exemplo, falando de jovens, né? Que fumam, faz qualquer coisa sem pensar nas consequências, porque realmente meio que tem vontade de morrer, mas não tem coragem de se matar. E eu queria perguntar também sobre pessoas que, tipo, se cortam, se automutilam, só que não se matam. O que ela... Como que é isso, né? Não estou sabendo formular muito bem. Não, tranquilo, soube sim. É uma outra questão, né? Nem todo mundo que comete a autolesão, a gente não fala mais mutilação, a gente não fala mais dessa maneira, porque mutilar é tirar, né? Tirar uma parte. Aí a gente trocou por autolesão ou por autoflagelo, enfim, é só uma questão de nome. Mas são questões diferentes, mas é uma situação de risco. A gente vai aprender quais são elas também. Só que a questão do corte, quando não tem o risco do suicídio, quando a pessoa não vai cometer o ato, ela acontece por uma outra coisa. Ela acontece para que a dor emocional se torne física. É como se fosse um controle. Mas eu acho que a gente pode falar disso um outro dia.
Porque senão a gente vai fugir um pouquinho aqui do suicídio. Porque isso não tem a ver com o suicídio, entendeu? A autolesão não é o suicídio, não é uma tentativa de suicídio. Você pode ver, eu acho que nem é bom a gente falar isso, mas está gravando? Tá? Enfim, depois eu passo para vocês. A forma como acontece a autolesão, ela é diferente de quando existe a tentativa do suicídio, entendeu? Então, é só uma questão de risco mesmo. Deu para entender? Posso passar? Depois a gente conversa? Pode ser? Pode. Eu venho, né? Uhum. Sim. Correndo, apavorada. Irmão José, né? Que a gente vai orar para ela? É, isso que eu vim pedir ao senhor. Aí cheguei lá, ela orou de um jeito, eu orei do outro. Aí Deus... Não, porque eu não posso fazer a oração. Não posso, porque a gente não pode misturar a religião, o espiritual com a ciência nesse momento. Pelos meus clientes, eu oro todos os dias de todos eles. Fora do normal. E eu também sentia. Uhum. A oração faz efeito, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos lá. A gente já falou que a gente não pode ignorar, não pode tratar também como se fosse algo de outro mundo, e a gente não pode fazer o problema parecer sem importância. Para você, pode ser. Alguém vai falar, ai, eu tropecei, quebrei a unha do pé. Para você pode ser idiota, pode ser inútil, pode ser, mas para o outro não é. O sofrimento do outro a gente não mede. Não tem uma régua, não tem uma métrica. O sofrimento do outro é do outro. Se você não for ouvir com atenção, não precisa ouvir. A gente precisa entender isso, gente. Às vezes a gente acha que isso é maldade. Não é. É melhor você se retirar, é melhor você colocar outra pessoa para ouvir do que você não saber sabe, ouvir. Não é nem sobre falar, é sobre ouvir mesmo. Então, se para você aquilo não é significativo e você vai deixar isso muito claro, se retire, não tem problema. O problema é a gente atrapalhar o colega, né? Então, a gente também não pode fazer o problema parecer sem importância. Outra coisa que a gente não pode fazer é dar... pode falar, Flávia. Então, sobre isso mesmo. Até que ponto seria a manipulação da pessoa e até que ponto seria realmente verdadeiro? Porque você falou, né, que a gente precisa saber lidar com o suicídio. Né? Eu já achava que, na verdade, a gente não sabe lidar com isso, a gente nunca vai saber lidar. Mas, se existe uma forma, né, de como lidar, até que ponto a gente vai acreditar que todas as atividades, né, todo o perfil que aquela pessoa está demonstrando é verdadeiro, vai levar ao suicídio, ou é só uma manipulação, uma forma de chamar atenção, né? Enfim. E a gente está perguntando isso porque temos, né, conhecidos, alguém na escola, alguém no trabalho, um vizinho, um parente, enfim. E uma outra coisa também que eu já ouvi falar, né, até numa palestra mesmo, sobre essa questão do suicídio não ser pecado. Eu já ouvi falar isso. E eu sou de uma geração que eu cresci, né, ouvindo, aprendendo dentro da igreja que o dono da vida, né, é Deus, a Ele pertence a vida, nós não temos o poder de tirar a vida de ninguém. E esse ninguém, para mim, inclui a nós mesmos. Né? Eu não tenho o poder de tirar a minha própria vida. Se eu faço isso, eu estou pecando. Né? E, recentemente, eu ouvi, né, através de uma palestra, sobre isso. E, inclusive, tinham-se muitos adolescentes, muitos jovens. Então, até é algo preocupante, né? O cristão, ele trata isso de uma forma diferente. Nós, como cristãos, nós temos que tratar de uma forma diferenciada, porque somos cristãos, somos libertos, né? Temos a mente de Cristo, ou essa situação se abrange a todas as pessoas?
Então, para a sua primeira pergunta, eu sinto informar, mas a gente não tem como saber. E é por isso que a gente não arrisca. Se é manipulação ou não, eu não tenho esse controle. E aí eu preciso dar atenção. Porque se não for manipulação, aí a gente vai ter não é culpa, mas talvez a gente possa ter uma parcela de responsabilidade, não culpa, mas onde a gente podia prevenir, a gente foi canal, né, talvez dali de uma maldição, né, de antecipar ali a morte da pessoa. Então a gente não tem como saber. A outra pergunta, aí é brabinha, né? Não sei se eu estou apta a respondê-la, mas eu entendo que uma coisa é explicar, outra coisa é justificar. Eu consigo explicar cientificamente que um cérebro de um cristão possa sofrer com depressão e o cristão possa se suicidar. Inclusive, 2016, 2017, a gente teve inúmeros casos de pastores tirando a própria vida. Inúmeros. Eu não sei, eu perdi a conta nesses anos. Foram muitos pastores. Eu não tenho como julgá-los, eu não tenho como falar, não são servos de Deus, não foram servos de Deus. Mas eu consigo dizer que o suicídio é pecado. Uma coisa não anula a outra, entende? E aí entra até a nossa doutrina. Não, o pecado não tira a minha salvação. A minha salvação está garantida, mas eu posso pecar. E a gente vai aprender sobre isso, porque o suicídio ele pode vir pelos riscos, mas ele também pode ser de um momento de impulsividade, onde eu não tenho muito controle. Fui pega de surpresa. A esperança, naquele momento, acabou e eu cometo. E aí leva a gente a pensar nisso mesmo, de que todos nós aqui não estamos livres do suicídio. E eu acho que isso gera até uma certa empatia também. Se eu posso estar nesse lugar algum dia, mesmo que a minha estrutura psíquica seja um pouco mais estruturada, mesmo que eu não tenha tantas inclinações para a depressão, para a ansiedade, pode ser que aconteça. Então, acho que deixa a gente mais empática. Vou passar para ela que ela falou primeiro. A pessoa ela quer se livrar daquela dor que ela está sentindo, não é verdade? Ela não quer tirar a vida, mas ela quer acabar com aquele sofrimento que ela está passando. Ela, na verdade, ela não vê saída. Ela perde completamente a esperança. Isso pode ter um sentido do momento, perdi, não estou conseguindo raciocinar. E pode ter a ver com os transtornos. Quando é o transtorno, a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Inclusive, vou só pedir um tempinho para a gente dar a conclusão, e aí depois eu abro para as perguntas, senão a gente vai demorar muito tempo. No transtorno, a gente consegue ver o transtorno agindo. Então, é meio que como se fosse uma outra doença. Já viu doenças físicas? A gente não vê no corpo? Então, a mental a gente também consegue ver. É só fazer o exame lá, que aí você vai ver o cérebro apontando. Então, não tem uma diferença entre doença física e doença mental. Se uma pode levar à morte, a outra também pode, entendeu? É meio que assim. Vamos lá, rapidinho, para eu... Vou mostrar para vocês. Sim, vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Recapitulando aqui, né? A gente não pode, eu parei no não fazer o problema parecer sem importância, e a gente também não pode dar falsas garantias, do tipo que eu falei, vai ficar tudo bem, porque e se não ficar? Eu não posso prometer isso para a pessoa. Não fica assim, não, daqui a pouco passa, não fica... Não fale isso, não fale isso. Mas a gente está aprendendo o que não fazer, né? Daqui a pouco a gente vai aprender o que fazer. Outra coisa que você não pode fazer, jurar segredo. Me conta aqui que eu não vou contar para ninguém. Vai contar sim, porque você ama aquela pessoa. Se ela estiver em risco, você vai falar para alguém que possa ajudar, para os pais, para o marido. Você não pode jurar segredo falando, não vou contar para ninguém. Se você quiser cometer suicídio, confie em mim. Não. Fala para ela, pode confiar em mim. Mas se tu fizer um plano aí, saiba que por amor a você, por eu gostar de você, eu vou comunicar sim. Então, vamos lá. Jurar segredo, né? E deixar a pessoa sozinha em crise. O que é deixar a pessoa sozinha em crise? Você já viu que no Setembro Amarelo todo mundo disponibiliza o direct, o WhatsApp, não tem? Tipo, venha falar comigo. Aí o cara lá que está pensando em suicídio vai falar, você está no trabalho, você está na escola, você está ocupado. O que a gente pode fazer? A gente pode combinar horários. Tal horário, de tal hora a tal hora, eu estou disponível para você. Tal dia eu estou disponível. Quando der tal hora, eu vou ter que me retirar.
Então, fazendo assim, fica mais estruturado. Tá fazendo sentido para vocês? Beleza. A gente também não pode comparar com outros casos. Por exemplo, fulano está pior do que você e não está pensando em suicídio. Fulano está com mais problemas do que você, morreu a mulher, os filhos, o ciclano, fulano, e ele não está pensando em suicídio. Não se faz isso, a gente já falou. Não é para medir as dores. Cada um sente como sente. E é importante a gente saber que existem estágios também nesse desenvolvimento, tá? Da intenção suicida. Então, provavelmente aqui, todo mundo já pensou assim, e se eu morrer? Ainda mais a gente que é cristão. Talvez seja bom, né? Fique até melhor, vou para a glória. A gente já pensou nisso, tá dentro do ônibus, já pensou se acontece um acidente ou morro? Ele passa pela nossa cabeça, né? Esse é um grau, tá tudo bem nesse grau aí, tá? Não tem nada demais. Só que depois desse grau, para a pessoa, né, que está ali pensando, ela vai, eu ia dizer subindo, mas eu acho que vai descendo, né? E aí vem pensamentos e ideação de morte, que é diferente. Olha só como é que ele vem. Ele vem assim, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse dessa forma? E se eu tirasse a minha vida? Está vendo como que é diferente? Não é um pensamento de uma morte geral. É um pensamento sobre tirar a própria vida. E aí, depois disso, afunda mais um pouquinho, aí vem o plano. Como é que eu vou fazer? Aí vai lá, pesquisa como é que faz, que infelizmente tem, né? E aí finaliza ali com o ato ou com a tentativa e a morte. É preciso a gente ficar atento aos sinais, aquilo que a pessoa fala ou faz, que indique o desejo de morrer. E aí a gente tem algumas frases. Essa história de que quem quer fazer não fala, é mentira, gente. Falam sim, dão sinais sim, nem sempre, mas a maioria dá sinais, tá? Então, por exemplo, eu poderia estar morto, não adianta eu fazer nada, isso não vai mudar, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, essa é a que eu mais ouço. Os outros vão ser mais felizes sem mim, eu não sirvo para nada, eu tenho vontade de sumir, a minha vida não tem mais sentido. Olha como a desesperança chega, né? E essa também eu ouço muito. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Pode parecer inofensivo, pode parecer uma exaustão, né? Mas é perder o sentido da vida. Não tem mais para quê, por que viver. E aí a gente precisa ter esses comportamentos de riscos que inclusive, a Júlia falou, né? Não é para criar um estigma. Não é toda pessoa que é assim que quer cometer um suicídio, mas é um fator de risco. Pessoas que têm um comportamento retraído, têm dificuldade ali em relacionamentos pessoais, né, interpessoal, têm algum transtorno psiquiátrico, alcoolismo, drogas, ansiedade, pessoas que mudam de personalidade do nada, já viram? Elas estão muito mal hoje, do nada ficam muito bem, ou ao contrário, estão muito bem, do nada ficam muito mal. Pessoas que relatam o ódio a si mesmo, sentimento de culpa sempre vai aparecer no suicídio, de se sentir sem valor, com vergonha, às vezes uma perda recente que aconteceu na vida dessa pessoa, né, morte, divórcio, separação, e também pessoas que já têm na família o histórico de suicídio. E isso tem que ficar muito atento, tá? Aí foi o que eu falei, muitos suicídios, só que em menor número, acontecem por conta do impulso. A perda do emprego, o luto da morte de alguém muito importante, tá? Então, pode ser que não haja um transtorno ali envolvido, mas um desequilíbrio, talvez, na forma de lidar com aquela situação do momento. Como eu já falei, eu vou pular essa parte aqui. É só para a gente entender que pode acontecer com qualquer um, então, independe de religião, de classe social, de cor, de orientação sexual, de nível intelectual, não depende disso, não depende. Pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Por isso que a gente não cria um estigma. Aquela pessoa é tão quietinha. Não é por isso. Qualquer pessoa pode cometer o suicídio em algum momento da vida, tá bom? Só para a gente deixar claro, o suicídio está mais relacionado com depressão, com transtorno bipolar, o borderline e abuso de substâncias também, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Olha ali o cérebro. Dá para enxergar? Aqui, a gente tem o cérebro deprimido e lá o cérebro sem depressão. Por que é interessante a gente mostrar isso aqui? Quando a gente está com o cérebro deprimido, ele não reage aos mesmos estímulos que um cérebro saudável. É por isso que eu falo que dá para ver. O câncer de mama a gente não consegue ver olhando assim, para os seios. Não, a gente tem que fazer um exame para ver ali o nódulo, não é?
a mesma coisa no cérebro. Então, alguns transtornos, a gente consegue ver a química agindo. E é por isso que entra essa questão que eu falo sempre do não julgamento. Como que eu posso dizer que aquilo ali não é real? Como é que eu posso dizer que a tristeza do outro, o sofrimento do outro não é real? Pode ser diferente do meu, mas é um sofrimento também, tá? Então, não é justo assim que não seja validado como em casos de doenças físicas. Nessa situação aí, também a gente lembra dessa comparação de dores e vivências. Todo mundo já passou por situações ruins e todo mundo já saiu delas, graças a Deus, né? A nossa capacidade de resiliência. E a gente acumula essas experiências, mas essas experiências são nossas. Então, a forma como a gente lida, a forma como a gente interpreta o que aconteceu, a forma como a gente cicatriza essa situação, são questões muito individuais. A outra pessoa vai lidar da forma dela, porque a vivência dela é outra, tá? Então, não é como eu enxergo que o outro enxerga. O mundo é muito individual mesmo, assim, né? Cada um vai ter ali a sua forma de lidar. Então, por isso que eu não comparo dor. Outra coisa, se você for conversar com alguém que está deprimido, com ansiedade, ou que esteja pensando em morte, não é para você se usar como exemplo. Você pode até usar uma situação, mas você não vai fazer essa comparação. Mas eu passei por isso, e eu estou bem, e eu estou feliz. Não, pegue um caso de alguém que tentou e, na hora, ele percebeu e falou, caramba, não é essa a saída. Use esse tipo de exemplo, mas não se use como exemplo, a não ser que você tenha passado por uma tentativa de suicídio e tenha ali transformado a sua mente, tá bom? Então, eu não posso comparar dores, eu não posso me usar como exemplo para a dor que é do outro. Aquilo que dói muito em mim pode não doer tanto em você e vice-versa. Frases do tipo, levanta daí, deixa disso, eu passei por coisas piores, eu não estou assim. Outra coisa, gente, que isso, você tem uma família tão boa, uma família que te ama, um pai presente. Se você não sabe como é o pai daquela pessoa, como é o tio, como é a mãe, não fale isso, porque o seu pai pode ter sido maravilhoso, mas para outra pessoa pode ser que não. Então, cuidado com o que a gente fala, tá? A gente tem que ter muita atenção a isso. Beleza, senão a gente começa a considerar, né, que é uma falta de gratidão, que é uma opção, é uma simples tristeza, uma fraqueza, uma sensibilidade exagerada, quando, na verdade, é muito mais do que isso. A tristeza é um sintoma, não é a coisa toda. Então, cuidado para a gente não confundir. Tá? Vamos lá, deixa eu pular aqui um pouquinho. A gente falou da depressão, né, transtorno bipolar, borderline, outros transtornos também que interferem ali no humor, sentimento de culpa, de autocrítica é muito presente. Então, a gente não pode colocar esse peso como se curar fosse uma opção da pessoa. Busca Deus. Gente, a pessoa pode já ter buscado, entendeu? Eu mandei um áudio outro dia para a classe falando sobre isso. Deus é glorificado, inclusive, nas nossas fraquezas, inclusive nas nossas limitações. Às vezes, você vai ser um servo de Deus deprimido. E está tudo bem. Quem somos nós para olhar para Deus e falar, por quê? Né? A gente tenta ali melhorar e tal, mas é importante que a gente entenda que Deus é suficiente, inclusive se a gente tiver um transtorno. Tá bom? Está dando para entender? Tem alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Tá, então beleza. É porque senão a gente... Imagina, a pessoa buscou, aí tu está falando que ela não foi suficiente, que ela tinha que buscar mais. Aí a culpa que já tem na situação fica ainda mais exacerbada. Mais desesperança essa pessoa vai ter, tá bom? Vamos lá. Oi? Olha, isso é muito complicado também. Não gosto de falar que Elias esteve deprimido com depressão, não. Mas sintomas ele teve. Sintomas. Teve sim, do suicídio, não sei. Mas da depressão e da ansiedade, com certeza. Ele se isola, dorme muito, fica muito cansado. Teve sim. Então, aí a gente vai para o que fazer, tá bom? A gente fala muito de uma questão da escuta inativa. O que é essa escuta? Alguém está falando do problema e você está preocupado em respondê-la. Não precisa disso. A gente falou de tanta coisa que a gente não pode fazer, né? Falando agora do que a gente pode fazer, uma coisa assim, super fácil. Ouve. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Por que a gente quer falar tanto?
né? A gente se sente muito nesse controle, muito responsável por resolver o problema dos outros. Você não é responsável. Não é responsável. Não coloque esse peso sobre você. Você pode auxiliar, mas não é você que vai resolver o problema da outra pessoa. Então, Deus deu 2 ouvidos para a gente ouvir mesmo. Escute, só escute. É isso que você vai fazer e vai dar certo, não na questão do suicídio, mas para você. É só isso que você pode fazer. Então, olha lá, essa escuta inativa é quando eu estou falando alguma coisa e a outra pessoa ela quer me dar uma devolutiva. Ou seja, ela nem me ouviu, ela só quer falar. Isso é horrível para quem está desabafando. É muito ruim, parece que ele não foi escutado. Você não gerou empatia, você gerou simpatia. Você foi simpático com aquela pessoa, mas você não foi empático, você não desceu até o poço que ela está. E aí, às vezes, a gente acha que o muito falar, o muito resolver, deixa eu fazer. Isso é um ego, gente. Isso também é orgulho, também é uma prepotência. Eu sei que não é intencional, não é, né? É uma coisa escondidinha ali no cérebro. Mas cuidado com isso, tá? O outro ele é capaz de resolver os próprios problemas. Vamos só tentar auxiliar. Então, essa escuta inativa é isso. A escuta ativa é o quê? Para e ouve. Para e ouve. Muitas vezes, deixa eu ver se tem um... tá. Muitas vezes a pessoa ela não quer ter um diálogo, não. Ela não quer te ouvir. Ela quer ser ouvida. Ouvida. É simples, não é? Parece que ia ser uma coisa assim, absurda. Meu Deus, o que eu tenho que fazer para auxiliar alguém que esteja querendo cometer um suicídio? Só vai ouvir. Só vai ouvir. E aí, muitas vezes, a gente não ouve porque a dor do outro incomoda a gente, dói na gente. E aí a gente fica desconfortável porque a gente não quer sentir aquilo. É desagradável mesmo, eu entendo. Já viu quem fica medindo o luto das pessoas? O filho da fulana morreu tem 3 meses. Ah, mas ela ainda está chorando. É que você não gosta de vê-la chorando. Não é sobre você, é sobre o outro. Deixa o outro chorar. O outro tem o luto dele ali, o processo de luto dele. Não tem habilidade para isso? Não se sinta culpado. Ajude de outras formas. Mas não fique ali falando, mas já deu, né? Mas você tem que arranjar outra coisa para fazer. Isso é invalidar o sentimento da pessoa, tá bom? Elas querem ser ouvidas, compreendidas, acolhidas, validadas, não julgadas. Elas só querem um espaço seguro para sentirem. Para sentirem. É direito delas sentir que você seja esse lugar seguro, né? Que não fica ali dando um estímulo que não é para aquela hora. Tem um poema, eu vou ler rapidinho aqui, que eu gosto muito. Diz assim, ó. Nem toda pessoa precisa ser salva, nem todo pedido é para ser livrado, nem todo grito busca remédio, nem todo choro quer resposta, nem todo choro quer ser cessado, nem toda lágrima quer ser secada, nem toda palavra espera réplica, e nem todo silêncio exige som, e nem toda dor espera ser estancada. Às vezes, tudo o que a dor precisa é de alguém que repare nela, é de alguém que a escute, acolha e valide. Às vezes, tudo o que a dor precisa é de alguém que deixe o chuveiro quentinho, a coloque embaixo, sente do lado e lhe dê o seu melhor abraço. A gente subestima o valor da presença, a gente subestima a potência que é um olhar atento. A gente subestima a força de uma escuta com orelhas e cabeça baixa. A gente subestima o quanto pulsam as palavras que parecem abraços. É lindo, né? Está vendo como é simples, não é nada demais. Às vezes o diálogo ele vai ser dispensável. E o abraço vai se tornar fundamental. Às vezes, o silêncio é o amor mais terno que a gente pode expressar. Então, quando vocês forem ajudar alguém, não interfiram, escutem. Não interrompam enquanto a pessoa está falando, não se comparem, não meçam dor, não se coloquem como exemplo. Se disponibilizar, não retroceda. Se não souberem o que falar, depois da pessoa terminar o discurso dela, vocês vão ser apenas sinceros. Meu amigo, meu irmão, eu não sei o que te falar. Mas eu sinto muito que você esteja passando por isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Está vendo como que é diferente? De eu chegar fazendo, ajudando, deixa a pessoa te falar a necessidade dela. Tá? Desça até o poço dela, se vulnerabilize também para entendê-la. E aí você vai ser esse lugar seguro. Se você... É a mesma coisa. Se você não tem essa habilidade, não tem problema não, tá? A gente tem outros meios de fazer isso. Eu vou botar ali daqui a pouco onde a gente pode pedir ajuda.
Então, a gente já está terminando, tá? O plano de segurança, para quem quer repassar, para quem esteja sofrendo, e se você está sofrendo, é esse, ó. Você vai se conhecer. Então, reconheça os sinais de alerta, que tipo de pensamento, emoções, sensações que vão te sinalizar uma possível crise. Entenda o que te afeta, aí você vai fazer uma lista daquilo que aumenta a tua dor e uma outra lista daquilo que diminui a sua dor. E aí, no momento dessa crise, você vai tentar fazer alguma coisa da lista que amenize a sua dor, tá? Para trazer essa sensação de alívio. Vai viver um dia de cada vez. E aí você vai tentar se lembrar que hoje a dor pode estar muito, 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 muito forte, mas que talvez amanhã esteja menos, né? Esteja um pouquinho melhor. E aí, lembra que você já suportou até aqui. Se você já suportou até aqui, você consegue suportar mais um dia também. Peça ajuda, então, faça uma lista de pessoas, faça mesmo, gente, não deixa só na cabeça, não, tem que fazer, tem que escrever, porque na hora você pode não se lembrar. Então, coloca o nomezinho ali e o telefone do lado, de pessoas que estão dispostas, tá? Disponíveis para ajudar. E aí, quando você se sentir mal, você vai ligar. Se certificar de que está num ambiente seguro. Então, está vendo como a vulnerabilidade ela vai estar sempre presente? Para você pedir ajuda, você tem que se vulnerabilizar. Então, você vai falar para o outro, ó, você pode tirar as coisas de casa que eu posso usar para me machucar? Né? A gente já sabe quais são elas. Então, você pode tirar, porque eu estou com medo, eu estou sentindo que eu não estou muito bem, e essa pessoa pode te ajudar também a ir para um outro lugar, até que você se distraia, se acalme, tá bom? E aí, aqui é onde a gente pode pedir ajuda, que é o CAPS. O CAPS é a Unidade Básica, né, de Saúde, Pronto-Socorro e Hospitais. O Centro de Valorização da Vida, que é o 188. É muito bom, gente. Liguem se vocês estiverem em crise de qualquer coisa, tá? Não é só de suicídio, não. Liguem para lá, a emergência, né, que é o 192, a UPA, e entrar em contato com seu terapeuta médico. Eu vejo muitas pessoas que eu atendo que vieram de outros psicólogos que não têm o telefone dos psicólogos. Eu acho isso muito esquisito. Porque se a pessoa está em sofrimento, ela tem que ter contato direto comigo, né? Então, peçam o telefone do psicólogo de vocês, do terapeuta ou do psiquiatra, tá? Para vocês se manterem seguros. E dê essas informações também para as outras pessoas. Dúvidas? Alguém quer falar? Não, não é suicídio. Não, não. Não é suicídio, porque ali ele está querendo viver, ele está tentando não morrer do incêndio, tá? É que o cérebro ele vai entrar numa pressão muito grande. Todo cérebro saudável vai buscar viver. Todo, em qualquer circunstância. Tanto é que no suicídio a gente tem vários arrependimentos. Já viram? Tipo, meu Deus, tomei o remédio, aí vai para o hospital para fazer a lavagem. Não quer morrer. E aí, nesse caso, é isso também. Eu tenho que sobreviver. O que eu faço que é menos perigoso do que o incêndio? Vou me jogar da janela. Tá? Essa questão que a gente estava falando, vocês viram que a Valeuska, a jogadora de vôlei, então, a gente acha que foi suicídio. Vocês viram como que a mídia anunciou? Eles não dizem, eles falam que ela caiu da varanda do prédio. Só que na mídia, na internet, assim, né, é fogo. As pessoas estão culpando o marido. Vocês viram? Chegaram a ver? Quem? Também, é verdade. Falaram que, como ela estava em processo de divórcio, o marido tinha culpa. Tá vendo? É muito... Gente, olha, imagina, para quem fica, né, e se sente culpado, é brabo. Quer falar? Na questão de oferecer ajuda à pessoa, eu conheço um caso que aconteceu que a pessoa estava passando por uma dificuldade, ela pediu ajuda, a pessoa não vou na tua casa hoje. E aconteceu dela não ir naquele dia. No dia seguinte, encontraram ela morta dentro de casa. Então, se você prometer, vá. Vá mesmo, cumpra o que você vai fazer, porque a pessoa, às vezes, está naquele último momento. E o que vai se sentir culpado depois? Entendeu? E essa pessoa depois tentou também suicídio. Por isso que eu estou falando. Ó, quando alguém tenta o suicídio e consegue, né, a gente não fala também mais cometer, não. Tem um monte de palavrinhas que a gente muda. A culpa não é de quem não deu atenção, tá? E isso é muito importante a gente falar, principalmente para os nossos adolescentes. Vocês estão numa fase
onde vocês se conectam muito fácil com qualquer pessoa. Aí está namorando, aí o namorado fala, não, se tu me deixar, eu vou me jogar do prédio. Isso não é um problema seu. Não é um problema seu. Se afaste, avisa. Ó, mãe do fulano, pai do fulano, aconteceu isso, isso, isso. Mas vocês não têm nenhuma responsabilidade para lidar com isso. Não entrem nessa, hein, gente, que isso é uma furada. E aí ainda entra isso, a pessoa comete e se sente culpada. Ninguém tem culpa de suicídio, não. Ninguém tem. A gente não é responsável pela própria vida? Quem fez ali o suicídio também. A gente pode auxiliar, mas se não der certo, a culpa não foi nossa. Pode ter uma parcela de responsabilidade, que é o que a gente está falando. Não faça isso. Falou que vai? Vai. Ou então você liga para a pessoa, não vou poder ir. Dá uma justificativa, mostra para ela que não é sobre ela. Aconteceu um imprevisto, aconteceu qualquer coisa. Fique com ela no telefone, mas não confunda a responsabilidade com culpabilidade, tá bom? Mais alguém? Eu tenho um irmão, né, que se suicidou. E um dia antes dele se suicidar, ele foi a uma igreja pedir ajuda a um amigo. Só que chegou lá, não encontrou o amigo. Quando foi no outro dia, ele se suicidou. Então, isso é uma coisa que a gente pensa em não ajudar. E aí a gente está vendo aqui que não é necessário muita coisa. Esteja presente, escute. Não sabe o que dizer? Eu não sei o que dizer. Está tudo bem não saber o que dizer. Isso também não é errado, né? A gente se sente assim, eu tinha que ter alguma coisa para falar. Não tinha. Às vezes a gente não sabe e está tudo bem. Mas fica ali do ladinho dele. Posso fazer alguma coisa por você? Ele vai falar. Se você puder fazer, você vai fazer. Se não puder, você também vai comunicar. Gente, diálogo e transparência, honestidade é tudo. É o que move as nossas relações, né? Mas sinto muito pela sua perda, né? É muito, muito dolorido mesmo. Mas 13 anos. Mas dói como se fosse hoje, né? Mais alguém? Ele não gosta de querer vir ser atendido pela... Ficar no seu quarto, ficar no lugar escuro, não quer ver ninguém, né? E quando ela sai daquele quarto, de repente ela começa a quebrar tudo dentro de casa. E a pessoa começa a jogar as coisas pro alto. Mas se o psicólogo não der jeito, Deus dá. Sabe quem foi essa pessoa? Foi minha filha. Eu disse ela ir para o pastor Luiz atender ela. Ela disse assim, pai, eu não vou em lugar nenhum, não quero saber de ninguém. Aí a gente passando ano. Aí eu falei para minha esposa, o negócio é assim, a gente não serve um Deus que quer dar final. Nós dois orar e vamos pedir a Ele para Ele curar ela. Em nome do Seu Filho. Estamos no quarto, ela dentro do quarto lá, se rasgando, com gilete. Aí a gente orando, no outro dia, a gente amanheceu um dia sem dormir. No outro dia ela já amanheceu calma, já veio falar comigo e com a mãe dela, né? Então, Deus deixou os médicos, mas quando os médicos não dão jeito, Jesus dá. É o médico dos médicos, né, seu José? Mas não é uma preferência, não, tá? É sintoma mesmo. Não é que a pessoa queira ficar isolada, é que ela não consegue socializar mesmo. Gente, acho que... Ele é preenchido quando o cérebro não está saudável. Ele acaba sendo preenchido pelos antidepressivos. Aí a gente consegue reverter. Isso aí. Por conta da química, né? Serotonina, dopamina, ocitocina, todos esses hormônios, eles ficam em baixa, dependendo dos transtornos. E aí é o que o seu José falou. Não tem vontade de sair, não tem vontade de ver ninguém. Não tem como. De onde a gente vai tirar? Se tudo é hormonal, se tudo é química, neurotransmissor, de onde a gente vai tirar essa vontade? Da química, né? Se não tem como. Não tem como. Você não levanta da cama, você perde o prazer
nas coisas que você fazia antes com prazer, de dia a dia. E aí é o que a gente está falando. Esse cérebro aqui, ele está saudável, então ele tem muito estímulo. Chamou para uma festa, tô lá. Chamou para um churrasco com um amigo, tô lá. Chamou para ir ao médico fazer um check-up, tô lá, porque tem valor a vida, tem propósito, tem amor, dignidade. No outro, é tipo assim, para quê? Para quê? Já acabou. Entendeu? Tem. É. Com certeza. Gente, ó, assim, é transformador. Eu lido com isso, né, o tempo todo. E é muito interessante quando... Tem pessoas que não vão precisar de remédio. Com a terapia, um trabalho mais cognitivo, elas vão melhorar. Mas tem outras pessoas que não adianta. A terapia não vai adiantar se não entrar com o medicamento, porque é uma questão fisiológica, né, biológica mesmo. E é uma transformação muito grande. Transtornos como o TDAH, a depressão, borderline também, que tem crescido, né, o número... Eles viram outra pessoa com os remédios, quando precisam de remédios. Outra pessoa. Parece, de verdade, parece que quando elas chegam ao consultório, elas já estão mortas. Você vê, perde o brilho, é muito estranho. E aí, quando elas vão ao psiquiatra, né, que aí eu encaminho e tal, e elas voltam com o remédio certinho, com a dosagem certinha, que isso também é chatinho, né, de ver, tem que ficar indo para orientar ali, né, a dosagem. É uma outra pessoa, é a pessoa que elas costumavam ser antes do transtorno, né? Antes da depressão, de qualquer outro problema, outra questão. Então, é importante. Remédio, ninguém gosta de tomar remédio. Ninguém gosta. É chato, eu sei, eu entendo, mas remédio está aí para ajudar a gente. Então, se o caso for esse, de tomar remédio, tome, porque tu não toma para o coração? Tu também não toma para o diabetes? Não toma para hipertensão? Então, por que não vai tomar esse, né? Mas é que viciou. O outro tu vai usar para a vida toda. Então, use esses aí também. Nem sempre, gente, vai ser para sempre, não. Geralmente, a gente tira os remédios, vai desmamando, né, que a gente vai falando. Vai desmamando e depois você para de usar. Talvez, num outro momento, você tenha que usar de novo, mas não significa que vai ser para sempre, que você vai ficar dependente. Efeito colateral... Todo remédio tem. Então, até remédio para dor é perigoso a gente tomar, porque conta do limiar de dor, né? Se você toma muito remédio para dor, sua dor daqui a pouco não vai passar, vocês sabem disso, né? E tem gente que toma remédio para dor de cabeça todo dia. Com esses, ninguém está preocupado. Então, esqueçam esse tabu também, esse preconceito com remédio, tá? Aninha, uma última pergunta. É a última mesmo, né, gente? Que a gente já vai fechar a hora. Em alguns países já foi permitido a eutanásia psiquiátrica. Você acha que, por exemplo, Luxemburgo, que é um dos países que tem mais desenvolvidos no mundo, já foi permitida a eutanásia psiquiátrica? Você acha que seja uma realidade que possa chegar no Brasil? Estão fazendo cada pergunta. Eu acho que sim, por conta do avançar dos anos, né? A gente sabe que... eu não sei como você enxerga isso. Eu enxergo como algo muito ruim. Muito ruim. Desistir da vida não é a solução. Tem outras saídas. Inclusive, entender isso, que Deus é Deus, inclusive nas nossas limitações. Deus é Deus. Você não precisa morrer porque você tem um transtorno, uma doença. Não precisa. Deus continua sendo suficiente. Mas eu acho que sim. Como outras coisas têm chegado, né, gente? Inclusive, essa semana... com certeza. Vai sim. Mas... É um suicídio legal, né? Legal de legalizado. Eu acho que agora é a última mesmo. Eu acho que é mais para trazer uma luz a respeito de o que você acabou falando no início. Hoje a gente já vê que a mídia ela se responsabiliza muito mais, né, sobre esse assunto, não divulga tudo mais, questão de pessoas cometendo suicídio e tudo mais. Só que a gente também tem que pensar que às vezes pode... vou explicar uma situação, né? Por exemplo, hoje a gente não tem a perspectiva do quão, por exemplo, os pastores eles sofrem como pastores. O quanto os pastores sofrem por distúrbios, quantos pastores têm depressão.
A gente tem, por exemplo, um que fala abertamente sobre isso, por exemplo, que é o Iago Martins. Ele teve burnout, tudo mais, aí ele começou a estudar neurociência e tudo mais por conta disso. E não é muito falado, não se fala. Então, como não se fala, não se é conhecido. E se não se é conhecido, os pastores passam por isso e não tratam por desconhecer mesmo, né? Então, acaba tendo aquele efeito contrário, né? E aí, outro caso também, que é, às vezes, agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha faculdade. No meu primeiro ano, no meu primeiro período, assim, nos primeiros 5 meses de aula, um aluno pulou do 7º andar. E se suicidou. Isso foi lá nos primeiros meses de aula. E, tipo, ali eles abafaram de uma forma para ninguém ficar sabendo e tudo mais. Aí depois a gente ficou sabendo que tinha outros casos ali e não é tão... até de certa forma recorrente acontecer isso ali, lá no fundão. E aí você para e pensa, poxa, eles abafam o caso para não incentivar outras pessoas e tudo mais, mas e a reflexão que a gente tem que ter em cima disso? Por que que tantos alunos aqui no fundão, e principalmente ali na engenharia, isso é até mais comum, Exatas, né? por que tem levado a isso? Por quê? Será que é o ambiente aqui? Será que a instituição tem um pouco tem uma relação com isso? Só que aí eles abafam também, né? E aí não tem essa reflexão, né? É o que a gente vai falar, né? É multifatorial. São muitas pessoas ali de realidades muito distintas. Então, pode ser um problema em casa, pode ser um problema na faculdade, pode ser a exaustão do curso. A gente sabe que tem tudo isso, né? Essa pressão do futuro, de ser bem-sucedido, então, tudo isso vai existir. Mas eu entendo eles não abrirem por conta do modo, porque lá é muito assim, né? Esse tipo de suicídio, esse modo de suicídio. Mas lá tem um lugar para que os alunos conversem, possam falar sobre isso. Tem psicólogo lá, tem um lugar, uma sala onde eles podem falar. Porque se tiver, isso aí tem que ser falado. Não a morte, a vida. A gente, às vezes, se prende muito nisso, na morte, no tipo de suicídio. Vamos nos prender à valorização da vida, o quanto é valioso viver, o quanto é uma dádiva viver. Eu acho que, incutindo isso, né, falando sobre isso, as pessoas tendem a reduzir a questão do suicídio. Lá, se eu não me engano, tem dizeres, não tem? Nas paredes, em coisas assim, é lá. É o ERJ, né? Tá vendo? Isso é muito legal. Gente, escrevam frases, deixem recadinhos no shopping, onde vocês forem. Deixem uma oração, deixem... Não é difícil, é só a gente pensar com amor. O que eu gostaria de, num momento desse, ouvir, ver? Sentiu no coração que aquela pessoa está tristinha? Escreve aqui rapidinho. Mas eu nem conheço. Não precisa, Deus conhece. Vai lá e entrega para ela vai se sentir amada. Então, mais do que dar atenção à morte, valorize a vida. Né? A gente tende... Suicídio, ao invés de falar de suicídio, tem que fazer valorização da vida. Isso aí. Deixa o assunto do suicídio para a pessoa pensar mesmo que, ao invés de pensar no suicídio, pensar na vida, na valorização da vida. Isso é que deve ser. Quando se fala que a imprensa está reduzindo, é porque tem um impacto realmente em cima das pessoas, essa coisa do suicídio. Tem. Um vê, o outro... É o efeito contágio. Atenção, aí vai passando e acha daqui a pouco que, bom, se ele fez, eu também... Isso aí. Acho que não tem jeito mesmo. Não tem jeito, o outro não teve. Você falou nos números alarmantes que tem aí. Realmente é muito alarmante. É muita gente. Mas por quê? Porque as pessoas estão banalizando as coisas. Banalizando, inclusive, a falta de atenção com o outro. Então, quando você falou agora nesse fechamento aí, tinha que valorizar a vida, isso é que tinha que ser feito. Isso aí. Isso tem que ser, sabe, realmente valorizado, falado, escrito nas paredes e tudo mais. Para reverter essa coisa. Isso aí. Valorizar a vida. Isso mesmo. Já vi uma frase num posto de gasolina, no banheiro de um posto de gasolina, de incentivo à vida. Achei muito legal. Legal mesmo.
tetraplégico. Aí ele fala para os pais dele, se ele não se recuperasse os movimentos dele em 6 meses, ele queria praticar a eutanásia. Aí a mãe chama vários enfermeiros para cuidar, mas ele era muito agressivo, e um dia vai uma enfermeira que muda a história da vida dele, mas ele está só focado na morte, né? E para nós, a eutanásia para ele, pelo menos, eu fiquei muito triste com o final do filme. Fiquei decepcionada, porque quando a gente vê o que ela realiza na vida dele, né, tem esperança de que ele vai desistir da eutanásia, né? E ele não desistiu, então vai ser um choque, né? Eu não lembro o nome, não. Gente, vamos fechar por causa da hora, senão a gente vai fazer uma vigília aqui. Mas que a gente tenha aprendido, né? Que a gente consiga levar isso adiante. A informação que a gente precisa para cuidar dos outros, ficar atento aos sinais, mas também, como o nosso irmão falou ali, valorizar a vida. É uma dádiva. Apesar de todos os males, de todas as circunstâncias ruins, é uma dádiva. Jesus é o nosso maior presente, né? Então, que a gente possa viver dia após dia tendo Ele como foco, como a nossa luz. Amém? Obrigada pela oportunidade, gente. Um prazer estar com vocês.